A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Deus seja louvado por mais essa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical, nesse último trimestre do ano de 2025. Um trimestre muito rico, né, irmãos? Trimestre muito abençoado, que tem por título Espírito, Alma e Corpo. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição de hoje, queridos, é a lição de número 6. A lição que tem por título A Consciência, o Tribunal Interior. E para essa lição, o texto áureo, né, o texto áureo dessa lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo de número 16. E diz assim: E, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A verdade prática para essa lição diz: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter uma boa consciência. Glória a Deus. Queridos irmãos, a leitura bíblica em classe para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, dos versículos 12 ao 16. Diz assim: porque todos os que sem lei pecaram sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são a lei, mas os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Meus amados irmãos, os objetivos dessa lição são: primeiro, mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. Segundo, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. E terceiro, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Que lição rica, né, irmãos? Que lição interessante. Então vamos todos nós aí nos empenharmos para aprender, porque vai ser uma bênção. Queridos irmãos, preste atenção que é interessante para todos nós fortalecermos então o discernimento moral do cristão, não é? Num tempo em que os padrões do mundo tentam silenciar a voz da consciência. Preste atenção, uma coisa interessante. Nós que somos pastores, principalmente, não é? Por que eu não estendo nesse momento esse discurso aos ensinadores da Bíblia Sagrada, aos mestres também da Bíblia Sagrada? Todos nós frisamos diariamente como a falta de informação ou o alimento com falsas informações pode prejudicar um cristão na sua caminhada. Nós estamos enxergando a cada momento situações onde os irmãos são incentivados a não terem uma consciência formada, digamos, uma opinião plausível sobre os assuntos. E aí eu quero me deter aos assuntos espirituais, não é? Nós estamos vivendo um momento de desinformação, seja por falta dela, seja pela proliferação de coisas erradas.
E quando eu digo coisas erradas, eu estou me referindo a informações que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Preste atenção que o alimento de informações é que forma uma consciência, não é? As máximas da educação, assim como as demais ciências, elas são máximas que elas têm respaldo bíblico. Toda ciência ela tem respaldo bíblico. Por exemplo, a educação diz que não há educação se não houver mudança de comportamento. Ou seja, se não houver um discernimento moral, não é? Também uma alimentação intelectual correta. Se isso não for verdade, não há educação. Então, biblicamente, isso está na Bíblia. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E a mesma Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis da perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Não é? Ou seja, eu estou falando de uma formação, de uma consciência à luz da Bíblia Sagrada. Então, à luz da Bíblia Sagrada, nós entenderemos como manter a consciência pura diante de Deus e também diante dos homens. Não é? Que lição, né, irmãos? Que lição maravilhosa. Preste atenção que Deus, o nosso Deus, ele fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, tá certo? Essa consciência, ela pode acusar, ela pode defender e ela pode julgar, tá certo? Então funciona segundo a lei moral, não é? Comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, não é? Como a família, a igreja, e também a gente não pode deixar de destacar o papel do Estado. Então a consciência, não é? Ela escrutina e ela emite juízo sobre todo o comportamento humano, tá certo? Então é importante a gente saber que Deus, essa história de consciência, não é o pastor querendo fazer uma lavagem cerebral. Não, isso aí foi Deus que fez o homem com senso moral, não é? Deus fez um homem com senso moral chamado de consciência, tá certo, irmão? Isso aqui é muito interessante. Primeiro ponto que nós vamos abordar, então, é antes e depois da queda. Preste atenção. A primeira manifestação, então, do grego, não é? Sineidesis, que significa saber como. Então, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. Todo ser humano tem uma consciência. Deus fez o homem com uma consciência. Então, é como um sensor instalado na alma humana, tá certo? Alguns teólogos, eles consideram que seja um espírito, mas não existe consenso sobre essa questão, então eu não vou abordar ela aqui, tá certo? Vamos ficar ali com a primeiro, que todo ser humano nasce com a consciência. Ou eu poderia voltar ao que eu falei na motivação. Deus, o próprio Deus, criou o ser humano com a consciência, não é? Então é uma capacidade dada por Deus para o homem, não é? Discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Então a consciência, a gente já sabe que ela é nativa, ou seja, ela nasce com o ser humano, ela é nata do ser humano, e ela também é dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado. E com essa capacidade de discernir entre o certo e o errado, ele se orientar e tomar suas decisões. Então, Gênesis capítulo 2, 16 e 17 e capítulo 3, do 6 ao 10, ele trata da primeira manifestação da consciência na experiência humana. O que acontece? Deus estabeleceu uma lei específica, não é? A proibição de comer do fruto da consciência, da ciência do bem e do mal. E com o anúncio da penalidade, Deus disse: não coma, de toda árvore vocês vão comer, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás.
Então, o homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Depois que ele desobedeceu Deus de forma consciente, não é? O homem experimentou da culpa, da vergonha e do medo, conforme o contexto lá do livro do Gênesis. Perceba que Deus não criou o homem simplesmente um boneco. Não. Deus soprou, colocou sentimentos, colocou a capacidade do homem discernir, não é? Deus deu consciência ao homem. Ele não criou o homem de qualquer maneira. Não criou o homem um mamulengo, ou sei lá, aqueles bonecos lá que a pessoa controla, que eu esqueci o nome agora. Não, Deus criou um homem consciente, com a capacidade, com a faculdade de poder discernir entre o certo e o errado. Então o homem escolheu desobedecer a Cristo. Ele transgrediu uma lei que foi dada diretamente por Deus para ele. Tá certo? Então todo ser humano, ele nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral. Tá certo? A lei moral, né, é um conteúdo normativo fundamental. Ou seja, é a capacidade do homem decidir o seu próprio destino. Também é chamado de lei da natureza ou direito natural. Tá certo? Então é a consciência do homem. Por exemplo, às vezes a gente vai chamar a atenção de alguém e a gente diz: você é consciente do que você está fazendo. Tá certo? Então, segundo a moralidade daquela pessoa, o que ela está fazendo, a decisão que está tomando, ela diz respeito à sua própria noção do que vem a ser certo e errado. Então, no livro do Gênesis, isso é visto pela primeira vez quando Caim, né, feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão, né, e experimentou uma consequência trágica. Então, a sua consciência, ela o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Tá certo? Lá no Gênesis 4 diz: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, da tua face me esconderei, serei fugitivo e errante na terra. Então a gente vê um homem que transgrediu a lei, tirou a vida do próprio irmão e agora estava com a consciência pesada, acusada. Não é? Um homem que estava sentenciando a si próprio. Então, quando a consciência acusa, não adianta se esconder. Isso aqui é interessantíssimo. Quando eu estou ensinando novos convertidos, eu digo para eles assim, eu digo: olha, vocês comparem o pecado à lei de trânsito. Agora você pega uma pessoa que não é crente, ela vai agir na sua vida como as pessoas que não têm Deus. Elas acham que para ela ser feliz, ela não precisa seguir a lei de Deus. Então elas vão numa via de 60 quilômetros, elas vão andar a 100, elas não vão respeitar a faixa de pedestre, elas não vão respeitar semáforo, as demais placas e lei de trânsito. Então, o que é que vai acontecer? O risco de acidente aumenta, as multas chegarão no final do dia, ou seja, é aquela pessoa que vai andar de consciência pesada. Pense numa coisa que constrange o ser humano, é quando chega uma multa de trânsito e ele tem que pagar. Mesmo ele sabendo que está errado, mas é uma coisa que constrange, é uma coisa que traz ali perturbação à alma. Então é o pecado comparado à lei de trânsito. Se agora você pega outro que anda a 60 km ou menos numa via de 60 km. É assim, irmãos, quem é motorista sabe que você respeitar a velocidade numa rua não é fácil. Se andar numa via de 40 km a 40 km, meu Deus, o povo vai buzinar nas suas costas. Vão reclamar de você. Parar em faixa de pedestre, obedecer lei de trânsito, placa, semáforo. Muitas vezes as pessoas vão lhe xingar, meu amigo. Agora tem um detalhe. Essa pessoa vai dormir de consciência limpa. Não vai chegar multa, não vai cometer acidente, né? O risco vai ser bem menor, quase inexistente. Então você observa, faz uma comparação com essa questão da consciência,
não é? Com esse exemplo ali das leis de trânsito, tá certo? Para os irmãos verem ali como isso é sério. Irmãos, também em Romanos capítulo 2, no texto que nós lemos, do versículo 12 ao 16, o apóstolo Paulo ele faz referência à lei mosaica, não é? Dada a Israel, e à lei moral do direito natural, não é? Que é comum a todos os homens, tá certo? Diz mais respeito à consciência dos homens, inclusive aos judeus, não é? Onde ele diz assim no versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Então, em princípio, tá certo? É com base nessa lei geral que a consciência atua, não é? Quer acusando, quer defendendo. Então, o que ocorreu em relação aos hebreus foi o quê? A positivação do direito natural, não é? Escrita em pedras, dos preceitos comuns a todos os homens com a proibição de matar. Então, além disso, houve uma ampla regularização ou regulação da lei civil, né? Ou da vida civil, né? O tipo direito de propriedade, direito de família. E aí a gente pode citar como exemplo o Êxodo 22 ou Deuteronômio 24. E também houve o estabelecimento das leis cerimoniais, né? Lá de Levíticos, do capítulo 1 ao capítulo 7. Então, antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, né, o que a lei mosaica traz é aquele direito do coração, natural, de todos os homens, só que anotadas. Né? A lei baseada, pautada na vontade de Deus, anotadas em pedras. Então, antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regulamentos. Né? Os principais eram os códigos mesopotâmicos, né? De Ur-Nammu, de 2070 a.C., Lipt-Instar, de 1850 a.C., o Código de Hammurabi, famoso Código de Hammurabi, que é muito estudado nas escolas seculares, né? Olho por olho, dente por dente, de 1792 a 1750 a.C., que são os mais conhecidos dele. Então, o que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Tá certo? Então, são as leis que são escritas no coração dos povos. As funções da lei da consciência. Preste atenção. Então, a lei de Deus como tribunal exterior e sua função. Então, lá em Romanos, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo ele declara o seguinte: e todos os que pecaram, estando sob a lei, de acordo com essa lei serão julgados. Ou seja, todos os que pecaram, né, com pleno conhecimento da lei de Deus, tá certo? De acordo com essa lei serão julgados. Então, essa expressão lei de Deus se refere à lei natural escrita, que é a lei mosaica para os judeus, né? E em Romanos 2,14 diz assim: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedece a ela, instintivamente, me perdoe, mostram que conhece a lei, mesmo não a tendo. Então a expressão aqui, conhece a lei, se relaciona à lei moral, escrita no coração e na consciência para os gentios. Os irmãos já viram pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca tiveram contato com a palavra de Deus, nem para ler os textos mais conhecidos, né? Os Salmos 23, não é? Ali o Sermão do Monte, nem para ler as coisas mais conhecidas, mas elas têm uma consciência formada para o que é certo e o que é errado, não é? Mesmo de forma ignorante, ou seja, sem um conhecimento formal, mas elas têm uma noção, não é? É a lei do coração, é a lei que está escrita no coração. Então, o argumento volta-se à imparcialidade de Deus no julgamento. É assim, ó, todos serão julgados, tá certo? Todos serão julgados pela lei a qual foram expostos. Os judeus pela lei mosaica e os gentios pela lei natural, ou seja, pela consciência, que lhes dão um entendimento inato do que é certo. Então, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado.
Nós que somos crentes, nós conhecemos pela lei, mas os gentios também sabem. E só para os irmãos terem ideia, isso aqui está escrito no Código Civil, na lei de introdução ao Código Civil, quando diz assim, que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Né, irmãos? Um dia todos serão julgados, tá certo? E Deus é imparcial, ou seja, ele não tem favoritos. Ele vai julgar todos conforme a vontade dele, conforme a lei moral instituída por ele. Então, os judeus e os gentios estão na mesma situação quanto a seu fracasso de fazer a sua vontade. Então, segundo Bruce, ele diz que, embora os judeus tenham tido uma lei, em sua lei, uma revelação especial da vontade de Deus, os gentios não foram totalmente privados do conhecimento da vontade divina. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 2,14, não é? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então isso quer dizer que os gentios, eles não tinham recebido a Torá completa, né? Nem mesmo os 10 mandamentos, mas eles tinham noção do certo e do errado. Tinham como que embutida em si certa consciência, não é, da verdadeira essência da lei de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz que pela lei vem nosso conhecimento de pecado, lá em Romanos 3,20, diz algo que é verdade tanto a respeito dos judeus como a respeito dos gentios, não é? E quando no mesmo contexto ele diz, não é, que ninguém será justificado diante dele, ou seja, diante de Deus, por obras da lei, isso também é igualmente válido para os judeus e gentios também, não é, irmãos? Então, dessa maneira, o ponto principal do apóstolo Paulo é que o conhecimento da lei moral não é exclusivo do povo judeu, tá certo? Uma vez que o conhecimento da lei moral não é algo exclusivo da lei do povo judeu. Uma vez que os atos dos gentios, não é, que seguem os princípios da lei, eles mostram que essa lei moral está presente em toda a humanidade. Portanto, é um testemunho do julgamento justo de Deus, não é? Muito interessante e muito esclarecedor, né, irmão? Isso aqui também a todos nós. Então, o conceito de consciência, não é, como tribunal interior e também a sua função. Então, a palavra consciência, do latim conscientia, não é, ele carrega alguns sentidos. Vamos falar aqui 5 sentidos de consciência. Primeiro, atributo que permite a uma pessoa a percepção, não é, com certo grau de objetividade, a percepção do que se passa em torno de si, não é, dentro de si e dentro, em torno de si e dentro de si próprio, né? Em torno de si diz respeito ao mundo exterior e dentro de si o mundo interior ou subjetivo. Então, o atributo que permite a uma pessoa a percepção do que se passa em torno de si, isso aí é a consciência. Também a consciência pode ser o conhecimento, não é? A percepção desse atributo. Também a consciência é a capacidade de julgar o que é correto e o que não é, de acordo com valores morais e também valores de conhecimento. A consciência também é conhecimento, noção e percepção de situações, fatos e conceitos específicos. E também a consciência é aplicação e zelo naquilo que se faz ou se realiza. Então preste atenção que isso aqui é muito importante. Do grego, não é? O termo do grego para o português é sineidesis, composto por sim, que é com, e eidós, que é conhecer, né? Indicando, ou seja, com conhecimento, ou indicando um conhecimento que se tem de si mesmo, ou seja, um autoconhecimento.
não é? Portanto, uma faculdade da alma que distingue o certo do errado e lhes permite acusá-los ou desculpá-los, né? Agindo como um juízo interno, porque conforme Romanos 2,15 diz, demonstram que a lei está gravada no seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos acusam, ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Né? Então a consciência acusa ou acusa ou digamos assim, atesta, né? Ou diz que está agindo correto ou não. Pronto. De forma simples é isso. Então a consciência julga o erro. Entretanto, não resolve o problema do domínio do pecado que mortifica a consciência. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 14, 1 e 2, diz assim, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Olha, irmãos, aqui eu vou falar mais uma vez uma coisa séria. Cuidado com a inteligência artificial. Eu, por exemplo, não sou muito de perder meu tempo vendo vídeos curtos de internet. Né? Tem até um conflito meu com algumas pessoas próximas que querem toda hora que eu fico vendo status de rede social, Reels, não sei o que. Eu não tenho tempo para isso não. Mas enfim, a maioria dos vídeos curtos produzidos hoje em dia são da inteligência artificial. E elas buscam, irmãos, tudo isso busca a formação de uma opinião, que nem sempre a opinião que está em conformidade com o que tem na Bíblia Sagrada, com a Bíblia Sagrada. A maioria das vezes, essas opiniões que a inteligência artificial forma, não é que a inteligência artificial seja o diabo, não. Alguém usa a inteligência artificial para criar uma consciência contrária à palavra de Deus. Então a gente precisa se alimentar com o que é de Deus. A gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ouvir pessoas de Deus que interpretem a Bíblia de maneira correta, não é? Que preguem expositivamente, mostrando no texto que está sendo pregado, para que a nossa consciência, ou seja, para que nós tenhamos certeza, não é, que nós estamos no caminho certo. A maioria das pessoas hoje em dia, a gente diz assim, se você morrer hoje, para onde você vai? A maioria não sabe responder. Uma vez uma pessoa me pegou, não tem muitos dias que alguém me pegou e disse, pastor, esse negócio de salvação é muito sério, eu concordo com você. Aí ele disse, é assim, ó, não sei se a gente vai para o céu. Não, viu, pastor? Eu não sei não, porque segundo a Bíblia, não sei o que, nada que ele citou tinha na Bíblia. E o que ele citou da Bíblia estava descontextualizado. Eu disse para ele, querido, eu tenho certeza da minha salvação, por isso, isso e isso. E citei os argumentos seguros da Bíblia Sagrada. Ou seja, é ter uma consciência formada a partir de uma base estruturada, tá certo? Completamente estruturada e segura, que é a palavra de Deus. A partir da palavra de Deus, a gente vai medir as demais fontes. Por exemplo, as leis morais que nos cercam. A cultura, por exemplo. Tem muita gente tomando decisão baseada na cultura. Na minha cultura diz que eu tenho que ser assim. Não, meu irmão. Pelo amor de Deus, não é isso. A gente não prega cultura. Tudo que tiver na cultura que não estiver de acordo com a palavra de Deus tem que ser adequado com a palavra de Deus. Eu cuidei de um grupo de irmãos já de algumas etnias, não é? E essas pessoas perguntam, pastor, agora deixamos de ser da nossa etnia? Sempre vem essa pergunta. Eu digo, não, você continua sendo da sua etnia. Agora, o que tiver na sua tradição que contraria a palavra de Deus, você precisa adaptar. Porque a base da nossa consciência, irmãos, é a palavra. A palavra de Deus é a revelação de Deus. É a vontade de Deus para conosco. João Batista pregou, né, arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado o reino de Deus. E Jesus, quando veio, ele veio, irmãos, pregar, trazer as boas novas, trazer
os padrões do reino. Ou seja, a vontade de Deus é que a nossa consciência esteja voltada à palavra, à vontade dele. Por exemplo, o que aconteceu com o homem lá no Éden quando ele decidiu pecar? Significa dizer que entrou elementos na consciência do homem que não diz respeito a Deus. Tá certo? Então por isso houveram consequências, porque o homem passou a fazer escolhas erradas. Olha, irmãos, tudo tem que ser para a glória de Deus. Primeira cidade que foi fundada por Caim, ela foi fundada de uma maneira que não exaltava a Deus. A cidade recebeu o nome do filho de Caim. Não é? Aí a gente vê a consciência de Caim. Vamos ver desde a oferta. Abel trouxe as primícias, Caim trouxe uma oferta. Ou seja, ele não priorizava Deus. A consciência dele não tinha por base, prioridade Deus. Então entenda essa história de consciência aqui para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Vamos falar então do funcionamento da consciência. Então a consciência, nesse sentido, ela funciona como um órgão de acusação ou também de defesa, tá certo? Mas também exerce função judicante, não é? Gênesis 3:7 diz assim, que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então o verbo conhecer aqui, yadá, ele traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Pode ser o que a gente chama de remorso. Após o pecado vem o remorso. Né, irmãos? É aquele ciclo viciante. Né? O viciado ele vai lá e pratica, usufrui do seu vício, depois ele se arrepende, depois vem a abstinência, depois ele usa novamente, ele volta a ser conduzido pelo vício de novo. Aí vem o arrependimento outra vez, e isso vai até ele ser liberto. Então, antes do pecado, eles conheciam somente o bem, só conheciam a vontade de Deus e viviam em plena alegria e paz. Quando pecaram, não é? Ou seja, quando permitiram entrar na vida deles uma opinião contrária à opinião de Deus, a consciência ecoou na alma, né? Como uma voz secreta que incomodava. Né? Adão e Eva eles se envergonharam porque estavam nus, não é, irmãos? E eles se esconderam de Deus. Então, às vezes, essa experiência é de dor no coração, né? Como aconteceu com o rei Davi, após contar ao povo. Então, uma consciência pesada, ela produz males ao espírito e também à alma e ao corpo. Né? Também vãs justificativas. Ó. A expressão foram abertos os olhos também significa a experimentação imediata da malícia, que antes não existia entre Adão e Eva. Né? Então, ao ouvirem a voz do Criador, de Deus, eles se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão, não é? Quem te mostrou que estavam nus? Então, comeste tu da árvore de que te ordenei e não comesses? Não é que não comesses? Não houve resposta direta, né, irmãos? Então, impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Ele tentou se justificar, não é? Certamente buscando aplacar a consciência. Ele foi dar desculpa para Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Né? Então Eva seguiu o mesmo caminho quando Eva foi lá e culpou a serpente, ou seja, dando justificativa vã. É assim, irmão, a gente precisa botar na cabeça o seguinte. Vamos lá, vamos formar a consciência. Deus sabe de tudo. Quando Deus perguntou a Caim, mataste teu irmão Abel? Claro que ele sabia que ele tinha matado. Mas ele queria trabalhar na consciência. Aí Caim disse, sou eu o guardador do meu irmão? Ó, lá na multiplicação de pães e peixes, imagine Jesus perguntando a um de seus discípulos, como vamos alimentar essa multidão? Aí o discípulo vai lá e quer responder Jesus, nem 200 dinheiros de pão seria suficiente para cada um comesse um pouco. Criatura, se Jesus pergunta alguma coisa a gente, é porque a gente está deixando de fazer alguma coisa. Por exemplo,
Irmão, Jesus, ele sabia que a mulher do fluxo de sangue tinha sido curada do fluxo de sangue ou não? Claro que sabia. E por que ele perguntou? Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Porque ele queria trabalhar na consciência, tanto da mulher como daqueles que estavam em volta. Veja, as vãs justificativas você encontra em todas as partes da Bíblia. E aí você vai encontrar uma vã justificativa. Eva foi o mesmo caminho. Eva acusou a serpente. Meu irmão, Deus deu a ordem a Adão. Então é assim, ó. Adão tinha que ter na consciência dele que ele não podia desobedecer a Deus, mas ele escolheu desobedecer. Foi jogar a culpa em Eva. Não, a culpa é sua, rapaz. Olha, tentativas como essas são meras tentativas, tá certo? A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas, né? Então a confissão e o afastamento do pecado ainda é, irmãos, o melhor remédio, né? Confessar, a Bíblia diz, aquele que se arrepende e deixa, tá certo? Ele alcança misericórdia diante de Deus, não é? Então é ter uma consciência. Eu tenho um irmão que ele chegava em casa, quando mais jovem, ele olhava para minha mãe e dizia, eu vou logo dizer o que eu fiz de errado. Pronto, já dizia, já apanhava ali toda vez, era repreendido de alguma maneira, ficava de castigo, mas ficava de consciência limpa. Pronto, eu já disse, né? E hoje é um grande homem, para a glória de Deus, é um grande homem. Um homem que não mente, que tem consciência, tá certo? Que ande com sinceridade. Isso é bom, né, irmãos? Também, ó, o debate no tribunal. Então a consciência é como um tribunal que julga condutas, tá certo? A nossa consciência, ela julga condutas, aprovando ou reprovando. Então atua em relação ao presente, ao passado e ao futuro. Então funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Então a consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que a questionam, né, e aprofundam a análise das ações. Então esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, né? Ou seja, um testemunho de uma consciência limpa. Então, em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, né, como ocorria com o apóstolo Paulo em Cesareia, a paz interior, em função da consciência, está sem ofensa. Então, isso há descanso para a alma. Uma consciência bem formada, ela não é influenciada pelo meio, ela influencia, tá certo? As pessoas não vão conseguir destruir uma consciência bem formada, não é? Com informações falsas, não é, irmãos? Elas não vão corromper, porque nós temos segurança, consciência de que nós estamos certos e nós devemos andar assim. Por exemplo, a gente tem que ter consciência da nossa doutrina, não é, irmão? Nós cremos na Trindade, nós cremos no batismo do Espírito Santo com a evidência inicial de falar em outras línguas. Nós cremos que Jesus vai voltar, não é, em duas fases. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, não é, o milênio, o julgamento das nações. Nós cremos, irmãos, em várias coisas e nós temos que ter consciência disso, da maneira como nós cremos. Que tem de gente dizendo aí, ó, uma vez sendo salvo, ninguém pode apagar seu nome do livro da vida. No entanto, quando Jesus escreve a igreja de Sardes, ele diz, ao que vencer, de maneira alguma seu nome será riscado. Né, irmãos? Veja que isso é sério. A consciência com base na palavra de Deus, solidamente e unicamente baseado nos preceitos de Cristo. Né? Também a consciência, ela é falível. Olha que coisa interessante. Alguns defeitos da consciência. Então a Bíblia menciona consciências defeituosas. Por exemplo, a Bíblia menciona mente cauterizada, né? Aquela que é insensível ao pecado. Ela está pecando, mas ela não está nem aí. Ela faz de conta, é uma pessoa que não conhece Cristo, como se fosse um ímpio. Vive como se Jesus não existisse. Também a consciência fraca é aquela que é legalista, como o apóstolo Paulo.
conhecedor da lei, não é? Mas é extremamente legalista, não é? Quando teve um encontro com Cristo, mudou completamente. Também uma mente contaminada ou corrompida. Irmãos, eu quero fazer uma observação aqui. Eu vou comparar isso aqui, presta atenção que como isso aqui é sério. Observe a estratégia do diabo. Vou falar, irmão, olha a estratégia do diabo. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha pastor, eu tenho uma pessoa que é depressiva, por exemplo, e por causa daquela pessoa não participo mais da Santa Ceia. Eu disse, meu irmão, preste atenção. Eu já convivi, eu já tive casos de depressão na minha casa. E eu vou dizer uma coisa a você, depressão não é do diabo. Mas a gente tem que tomar cuidado que o diabo às vezes faz uso. Não é? Tanto para a pessoa que está doente, como para a pessoa que convive com a pessoa doente. Eu disse, olha, presta atenção. Você não participa da Santa Ceia, você não vai ao culto, porque diz que está triste. Não participa da Santa Ceia, que está em conflito, está atribulado. Meu irmão, com isso você vai se enfraquecendo. A sua mente vai sendo contaminada, corrompida. Isso aí você vai voltar, esses três tipos de consciência e traz para frente. Primeiro, ela é contaminada e corrompida. Você não é mais, você não vai mais à ceia, você não canta mais na igreja, não prega, não dá mais a paz do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar legalista, fraco, com muito conhecimento e pouca graça. E daqui a pouco sua mente vai ficar cauterizada. É como o Salmo 1, ele cita uma hierarquia de pecado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. O pecador é aquele que conhece a verdade e transgride a verdade. Não é? E o escarnecedor, ele é assim, o PhD em pecado. É aquela pessoa que conhece a lei, mas vive como se ela não existisse e ainda escarnece, não é? E ainda despreza. Então a Bíblia ela vai citando níveis. Então cuidado com a consciência, para a sua consciência não ser estragada com as coisas desse mundo. Né? Então, para a consciência funcionar bem, irmãos, é preciso estar corretamente educada. E aí eu vou dizer novamente, como é que a consciência vai ser educada? À luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo. Tá certo? Todo desequilíbrio ele é perigoso. Então, a insensibilidade leva à complacência com o pecado. Mas a hipersensibilidade produz o extremismo, não é? Onde tudo é pecado. Então, é aquela história de graça e conhecimento. A Bíblia nos chama a atenção para nós crescermos na graça e no conhecimento. Agora vamos para lá, quando se pega os extremos. Muita graça sem conhecimento, emocionalismo. Muito conhecimento sem graça, legalismo. Agora, graça com conhecimento, que aqui diz, poder de Deus. Vamos para outra passagem bíblica? Vamos, vocês são o sal da terra. Me diga uma coisa, se você bota muito sal numa comida, você consegue comer? Não, está salgado demais. Se não tem sal, não tem gosto. Ou seja, o sal é algo que ele é bem-vindo e a passagem chama atenção para o salgar corretamente. Se o sal for insípido, para nada mais serve. Ou seja, o sal tem que estar na medida certa. Não é, irmão? Senão a gente não pode ser extremista em nada. Veja que coisa bonita. É assim que agem as seitas. Elas manipulam, não é? E aprisionam almas frágeis. Não é? Como faziam os falsos mestres no primeiro século. Irmãos, uma vez eu vi na TV, e saiu em rede nacional, um caso de, em algum lugar do Brasil, alguém leu o livro de Osés e interpretou Osés adultera. E esse Osés adultera levou o homem a passar a noite com a mãe da família, não precisa dizer fazendo o quê, com o pai da família, e ia passar a noite com a filha. E aí o caso teve repercussão pública e foi à rede nacional, inclusive. E o repórter perguntava à pessoa, dizia assim, não tá, a Bíblia não está dizendo Osés adultera. A Bíblia está dizendo Osés toma uma adúltera. Não era adultera.
E o homem ainda teve a coragem de olhar para o repórter e dizer assim, mas o entendedor da palavra aqui sou eu, não é você. Né? Ou seja, é uma mente completamente incauta, tá certo? É uma mente completamente desprovida de conhecimento da verdade, descontextualizada do que a Bíblia realmente quer nos ensinar. Né, irmãos? Enfim, Deus o supremo juiz. Então, apesar da sua grande importância lá no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. O apóstolo Paulo ele diz assim, 1 Coríntios 4:4, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Né? Veja que frase sábia. O apóstolo Paulo ele não anda segundo a própria opinião, ele anda segundo a palavra de Deus. Então a gente precisa sempre nos submeter de forma humilde a Deus, né, irmãos? Ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Deus é o supremo juiz. Não é somente Ele pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Quantas pessoas nos já disseram assim, meu Deus, apesar que eu fazia isso pensando que era uma coisa boa, e agora eu vou ver que não é uma coisa boa. Uma vez uma irmã me deu um presente, um pão, e ela disse assim, pastor, agora, aí eu disse, opa, vou dizer para todo mundo que eu ganhei um pão. Aí ela disse assim, não pode dizer, porque a Bíblia diz que a mão não pode saber o que a outra fez. Eu disse, irmã, como pastor, como seu pastor, pastor da sua igreja, vou lhe ensinar o que a Bíblia verdadeiramente diz. A Bíblia diz assim, ó. Ela diz, não, a Bíblia diz, então abre aí. Ela abriu lá no Sermão do Monte e eu disse, leia para mim. Aí ela leu, mas quando deres esmola, não saiba a tua mão que a outra fez. Mas tudo bem, vamos lá, em que condição é quando deres? Ela disse, esmola. A senhora me deu uma esmola quando me deu esse pão? Ela disse, não. Então essa passagem se aplica? Ela disse, não. Eu falei, meu Deus, o pastor é doido. Ele vê coisa na Bíblia que a gente não vê. Ou seja, aparentemente a irmã estava certa. E quantas pessoas não estão agindo como ela, mas na verdade não estão certas. Precisam se adequar à palavra. Então a gente às vezes se considera correto, mas a gente mesmo se considerando correto, a gente precisa ser confrontado para a gente ver se realmente a gente está pecando ou se a gente está agindo correto de fato. Então o rei Davi ele permaneceu insensível e rigoroso, não é? Após ser repreendido lá pelo profeta Natã, lá em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo de 1 a 13. Também o apóstolo Pedro, ele precisou ouvir o canto do galo, lá em Lucas 22, versículo 54 ao 62, não é? Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os pecados que mais se escondem. E isso aqui independe de ter dinheiro, viu, irmãos? Tem muita gente aí que não tem onde cair morta, mas é soberba, é orgulhosa. Precisa se submeter à palavra de Deus para ter a sua consciência confrontada e estar de fato como Deus quer que ela esteja. Então, então já terminando, vamos falar das revelações da lei diante da salvação. Então, primeiro a lei revela o pecado. Né? O apóstolo Paulo ele escreveu assim, para não ficar dúvida, né? Enfim, o que a lei revela? Primeiro, a lei revela o pecado. Então, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, versículo 7, ele diz, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. E jamais saberia que cobiçar é errado se não me dissesse, não cobice. Então tá aí, ó. Por que a gente precisa ter conhecimento? Porque Jesus foi um cumpridor da lei. Né, irmãos? Jesus disse, eu vim para cumprir, não foi para desobedecer, abrogar a lei. Eu vim para cumprir a lei. Então tá aí, primeiro a lei nos revela o pecado, segundo o próprio apóstolo Paulo testifica na carta aos Romanos.
Também a lei revela a morte. Né? Romanos 7, do 9 ao 11, diz assim: houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Não é, irmãos? Então a lei revela a morte. A lei não traz a morte, ela revela. Né? Muita gente está caminhando para a morte sem saber. Quando começa a ler a Bíblia, percebe. Então, em primeiro lugar, ó, a lei revela o pecado, segundo, a lei revela a morte. Também a lei revela, né, a natureza humana dominada pelo pecado. Romanos capítulo 7, dos versículos 14 ao 17, diz: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Ou seja, o apóstolo Paulo falando acerca da natureza dominada pelo pecado. Aí ele diz: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que me é certo, mas não faço. Em vez disso, faço o que eu odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, de uma consciência dominada pelo pecado. Não é? E essa consciência é revelada, não é? É revelado pela lei. Não é? E, por último, eu vou falar que a salvação não é pelas obras da lei. Então, apesar da lei revelar algumas coisas, observe que nós precisamos nos voltar brevemente para uma consideração daquele método de justificação. Né? Observamos negativamente que a justificação não se dá através das obras da lei. Então, é verdade que Jesus se referiu à lei quando um jovem rico perguntou como poderia obter a vida eterna. Mas é claro que ele fez isso porque para demonstrar ao jovem que a salvação é impossível nessa base. Não é? Aquele que for ser justificado pelas obras deve continuar em todas as coisas que estão escritas na lei. Então ninguém conseguiu nem pode fazer isso. O apóstolo Paulo ele declara que pelas obras da lei ninguém é justificado diante de Deus. Né? Romanos 3:20 e Gálatas 2:16. Então a lei só serve para revelar o pecado, não é para impedir que a alma condenada fuja de Cristo. Então Jesus em outra ocasião ensinou que a obra de Deus é a que creiais nele e por ele foi e naquele que por ele foi enviado. Então os homens não são salvos por fazerem melhor o que podem, tá certo? Como normalmente se entende essa declaração, mas são salvos por fazerem o melhor que podem, né? Se quiserem com isso dizer que creem no Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, antes do último ponto aqui da lição, eu quero falar o seguinte, ó. Eu quero estender isso aqui para os irmãos. Não, vou deixar mais para frente. Vamos lá. Então, por último, eu vou falar de algumas implicações do contexto em Romanos 2:12. Primeiro, a imparcialidade de Deus. Né? Só para relembrar, eu já falei sobre isso. Então, o apóstolo Paulo enfatiza que Deus não tem favoritos. Ele vai julgar todas as pessoas com imparcialidade, de acordo com o que é conhecido pela lei de cada um. Segundo, a responsabilidade da consciência. Então, os gentios sem lei escrita não estão isentos da culpa, tá certo? Pois a lei da consciência escrita em seu interior responsabiliza-os por suas ações. Lembre da lei de introdução ao Código Civil, que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. E a prática sobre a audição. Então o apóstolo Paulo alerta que não é a audição da lei, né, no caso dos judeus, nem o simples fato de não tê-la, no caso dos gentios,
mas a prática da lei, não é? Conforme Romanos 2, 13, também 28 e 29. Tanto pela escrita quanto a natural, que leva à justiça. Então, Henry, ele acerca da justificação da graça, pela graça, da justificação pela graça, é pela graça de Deus. 2 versículos eles podem ser citados nesse sentido aqui. Primeiro, Romanos 3, 24, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Tá certo? E Tito 3 e 7, a fim de que, justificados pela graça, nos tornaremos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então isso mostra claramente a fonte de nossa justificação. Tá certo? Não é ela as obras de justiça que temos praticado, mas é segundo a misericórdia que ele nos salvou. Não é? Então assim a justificação ela se origina sempre no coração de Deus. Então, tendo uma consciência não apenas de nossa falta de justiça, mas também da nossa incapacidade de consegui-la. Não é? Ele, em sua bondade, decidiu nos fornecer a justiça. Então, foi sua graça que o levou a fornecê-la. Não é? Ele não tinha a menor obrigação de fazer isso. Ele não tinha. Mas em sua graça, né, o favor, algo que a gente não merecia, mas ele nos deu, ele não considerou nossa culpa, né, e em sua misericórdia a nossa miséria, né? Meu Deus. Então a salvação é pela circuncisão espiritual, ou seja, é pelo Espírito Santo atuando no interior. Então a prática judaica da circuncisão só tem valor, irmão, se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado, não é? Para os judeus tinha que ser circuncidado para ser salvo, mas o circuncidado não obedece à lei, então é a mesma coisa com a pessoa gentil que é incircuncidada. Então, se os incircuncidados, me perdoe, obedecerem à lei de Deus, isso não será também considerado circuncidado? Então, de fato, os gentios que não foram circuncidados, que cumpriram a lei de Deus, né, condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece. Né? Então, ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Né, irmão? O judeu verdadeiro é quem é no íntimo. Então, circuncisão verdadeira é do coração, que é feita pelo Espírito. Ou seja, é uma consciência limpa. Não é pela letra da lei, tá certo? Recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Não estou dizendo aqui que nós não tenhamos que ser luz do mundo. Eu estou dizendo que não adianta ter o rótulo, eu sou circuncidado, se eu faço isso, eu faço aquilo, mas a consciência está distante de Deus. Lembre-se que Jesus, ou Deus, Jesus também é Deus, não é? Ele sempre nos vê de maneira diferente como vê os homens. Ou seja, ele vê além, né? E aí eu vou terminar, vou concluir essa lição, dizendo para os irmãos que, baseado nisso tudo, irmãos, a conclusão que chegamos é que devemos manter a nossa consciência pura, renovada, iluminada, não é? Por meio do contínuo estudo da palavra de Deus, que é a nossa regra infalível de fé e prática. Então, se a consciência nos acusar, não nos esqueçamos de uma coisa: o sangue de Cristo, que é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Tá certo? Então, cheguemos sempre a Ele com inteireza e certeza de fé. Certo? Então, a consciência funciona ora acusando, ora defendendo, refletindo a capacidade humana de distinguir entre o certo e o errado, e será usada no dia do juízo final para julgar os segredos das pessoas. Lá em Romanos 2,15, a função da consciência é dar testemunho, não é? Confirmando que as exigências da lei moral estão gravadas no coração humano, né? Agindo
como um juízo interno, mesmo na ausência da lei escrita. Então essa consciência é a prova de que todos os seres humanos possuem um cânon moral, ou seja, uma formação moral, período de formação moral, estruturado por Deus, onde serão julgados. Né? Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos, não é? Por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então a consciência revela o pecado da humanidade, tá certo? Para que, por meio da graça, ele seja justificado e resgatada em Jesus Cristo. Irmão, que lição maravilhosa, que lição esclarecedora. Essa lição vai lá no profundo da alma, né? Por que não dizer isso? E nos ensina muito sobre a graça de Deus, sobre a nossa posição diante de Deus. Deus nos abençoe, que todos nós possamos estar firmes em Cristo Jesus, de consciência limpa. Deus abençoe a nossa aula, professores e alunos se empenhem e se motivem para domingo estarem na escola dominical. E, irmãos, se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a próxima lição para a glória de Deus. Forte abraço, a paz do Senhor e uma excelente aula a todos os irmãos.